Quero parabenizar a todas as mamães desse dia. Todas as mamães, fica de pé aí para mim, pastor, dar uma olhadinha aí. Todas as mamães. Isso. Parabéns, Deus abençoe vocês nesse dia. Eu creio que vocês foram honradas nesse dia pelos seus filhos. Vai tomar o seu assento, queridos. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Apenas o versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Vou tirar um mandamento aqui desses 10 para falar nesta noite a você. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? A mídia pode colocar esse texto, por favor? Conforme está em tela. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Vamos todos? Em outra versão, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Feche os olhos, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós falamos contigo diante da leitura da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito que habita em nós venha falar ao nosso coração, e aqueles que hão de ouvir a tua voz, seus ouvidos estejam abertos e atentos para entender aquilo que o Senhor quer dizer nesta noite. Fica entre nós e nos abençoe com a tua presença e com a ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos. Preste atenção no que o pastor vai falar, principalmente aos filhos. Vivemos dias em que valores têm sido relativizados, inclusive o respeito e a honra aos pais. Entretanto, a palavra de Deus nos lembra de forma clara e firme sobre a importância de honrar pai e mãe. E esse versículo que nós lemos aqui, ele está contido aqui nos 10 mandamentos. E quando a gente olha esse texto, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: honra a tua mãe. Por quê? Honra a tua mãe. Por quê? Irmãos da mídia, pode colocar aí para mim? Honre a tua mãe. Por quê? Você já parou para pensar por que, filho, você honra a sua mãe? Mas para a gente entender o que é honrar no Antigo Testamento, essa palavra honrar pai e mãe, esse verbo honrar tem a ideia de pesado, importante e grande. Honrar tem essa ideia de pesado, importante e grande. Então, querido, honrar
é reconhecer a importância da sua mãe, é reconhecer que ela tem um peso muito grande e que você precisa dar essa devida importância, esse devido peso. Sua mãe não é, e minha mãe não é uma qualquer. No Novo Testamento, a ideia de honrar é avaliar e calcular o valor. Calcular o valor. Quanto vale a sua mãe? Em que está o valor da sua mãe? Quanto custa o valor da sua mãe? Qual é o valor da sua mãe? Você já parou para pensar nisso, querido? Portanto, eu gostaria aqui responder essa pergunta para você. Honrar a tua mãe por quê? Primeiro motivo para você honrar a sua mãe. Primeiro motivo, o texto vai nos dizer, porque ela nos gerou. Você precisa honrar a sua mãe porque ela te gerou. Querido, versículo 23, 22a, ouve a teu pai ou tua mãe que te gerou. Embora esse versículo aqui cite pai, mas a geradora é a mãe. Ou seja, foi ela que nos deu vida. Existem duas pessoas no mundo a quem podemos dizer pai e mãe. Pai e mãe, esse é o milagre da vida. Por isso, você precisa honrar. Mais especificamente a sua mãe. Se a sua mãe ainda não está viva, se a sua mãe não está mais viva, mas você pode honrar a memória dela. Às vezes, você pode honrar aqui, você que tem o privilégio de ter a sua mãezinha viva, mas você pode honrar a memória da sua mãe. Então, queridos, primeiro motivo, ela te gerou. Segundo motivo, por que você precisa honrar a sua mãe? É porque ela acolheu em seu ventre. Já parou para pensar um pouquinho? Quando ela acolheu você no seu ventre, ela alimentava você no seu ventre, ela acolheu você, ela cuidava de você, ela sentia você no seu ventre. Já parou para pensar nesse ambiente de ventre, você não sendo cuidado pela sua mãe, querido? Você já parou para pensar nisso? Algumas aí carregando um peso danado. Alguns agora ganharam o bebê agora, como a Aline, né? Querido, você precisa honrar porque ela acolheu. Versículo 39, 13b. Tu me teceste no seio da minha mãe, ou no ventre da minha mãe. Enquanto o pai contribui na concepção, a mãe te carrega. Ou seja, o ventre dela foi a sua primeira casa no mundo. Antes de você ter vida nesse mundo, o ventre dela foi o primeiro ambiente. Isso é digno, querido. Isso é sublime. E isso é digno de honra. Terceiro motivo, porque você precisa honrar a sua mãe, é porque ela compartilhou a própria vida com você. Tu me formaste no meu ventre. O que é isso? Ela compartilhou com você enquanto você estava sendo gerada
o seu alimento. Ela enfrentou náuseas por causa de você. Ela sentiu dores por causa de você e por causa de mim. Ela teve suas pernas inchadas porque estava carregando você. Por isso você precisa honrar ela, rapaz. Já viu aquela grávida cansada? Quantos cansaços sua mãe teve por causa de você? Fez tudo isso por amor. Só a sua mãe sabe, só as mães aqui sabem esse amor que ele tem por você. Isso não é mais do que biologia, querido. Isso é sacrifício no processo de compartilhamento da sua própria vida. Um amor desse que merece ser reconhecido. Quarto motivo, por que você precisa honrar a sua mãe? Porque ela te deu a luz. Regozije-se, Provérbios 23, 25, regozije-se a que te deu a luz. O parto é um dos momentos mais desafiadores da vida de uma mulher. Só quem é mulher sabe disso. Então, querido, mesmo com dores, para dar a luz a você, ela se alegrou em te ter. Você já notou que a gente vê algumas imagens assim, quando a mãe ganha o seu bebê, principalmente num parto normal, quando o bebê dá aquele gritinho, chora. E olha o semblante da mãe. É um sorriso. Quando ela vê pela primeira vez você, ele deu aquele sorriso, ela deu aquele sorriso. Mais que teve dores para dar à luz, aquilo trouxe alegria em ter você. Honre a sua mãe, querido. Quinto motivo, porque Deus a constituiu autoridade sobre você. Efésios 6, 1 diz assim: filhos, obedeçam os vossos pais do Senhor. Então, querido, a mãe, sua mãe, é uma autoridade delegada por Deus. A gente precisa respeitar a mamãe, obedecer a mamãe em tudo. Porque quando nós honramos a nossa mãe, nós estamos honrando o próprio Deus, que deu essa autoridade. Então, querido, você precisa compreender nesta noite que ela te colocou nesta vida, que ela foi uma mulher cheia de autoridade e concedendo vida a você. Sexta razão, ou sexto motivo para você honrar a sua mãe, porque ela te ensinou com sabedoria. Versículo Provérbios 1, 8, 31. Não deixes a instrução da tua mãe. Então, querido, desde pequenos, você está ouvindo uma voz te ensinando, te corrigindo, te consolando, muitas das vezes puxando a vara. Eu lembro das varas que minha mãe me dava. Eu nunca vou esquecer as varadas dela. E todas as varadas que eu recebia da minha mãe, eu sabia por que ela estava me batendo. Sabe por quê? Porque eu desobedecia aquilo que ela falava. Filho, quando mamãe fala, não faça, obedeça. Porque se você fizer, ela sabe que você vai desobedecer e tem consequência. Por isso, obedeça.
Vou contar aqui uma historinha aqui de uma experiência que eu tive com minha mãe. Uma coça que eu levei. Mas foi engraçado, querido. Para você ver quando a gente não obedece a mamãe. Eu era mais ou menos assim, do tamanho de quem? Do tamanho da Mariana, mais ou menos. A Mariana não está aqui hoje, né? Está lá em cima. Pequenininho. Aí eu tinha tomado banhozinho à tarde, todo bonitinho, roupinha limpinha. Aí eu estou vendo os coleguinhas falando assim, o vizinho assim na frente, falando, vamos colocar a mãe dele pedindo para colocar as galinhas no galinheiro lá. Estava solto, estava anoitecendo, vamos botar as galinhas para o galinheiro, para dormir. Aí eu falei assim, mãe, eu posso ajudar os coleguinhas colocar as galinhas para o galinheiro? Aí ela falou assim, não. Mas por que não? Porque se você for, você já tomou banho, e você vai correr atrás de galinha, ela vai te dar uma enganada e você vai se sujar, você vai cair e vai se sujar, vai cair, vai naquela vala, porque na época não tinha rede de esgoto, não era céu aberto. Ela falou isso. Aí eu, vontade de ajudar e correr atrás da galinha, né? Fui. Quando eu fui pegar a galinha me deu um olé. Aonde eu caí? Na vala. Roupa limpinha, aquela vala suja, aquela corgo preto. E agora para eu chegar em casa? Aí eu cheguei em casa todo sujo. Ah, o que a minha mãe falou? Eu não te avisei? Sabe qual foi a consequência? A gente não tinha dinheiro para comprar vassoura. Minha mãe cortava umas vassourinhas no quintal e amarrava no cabo. E aquilo que a gente varria o quintal. E aquilo estava seco. Aí minha mãe fez assim, ó. Pegou aquele cabo, fez assim, ó. Banheiro! Banheiro! E me deu banho. Aquilo ardia. Mas por quê? Porque ela falou que eu não deveria ir. Ela sabia como mãe que se eu fosse eu ia cair. Então, querido, quando uma mãe fala, mesmo que você não goste, é melhor obedecer, porque senão tem disciplina aí. Então, queridos, obedeça. Obedeça ao Senhor. Sétimo e último lugar, querido. Minha sermão hoje é rápido. Sétimo, porque ela nos amou com o amor mais próximo do divino. Isaías 49, 15 diz assim, pode uma mulher esquecer do seu filho? Ainda que se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Mãe nenhuma esquece do seu filho. Então, queridos, quando Deus quis ilustrar o seu amor aqui, Ele compara o seu amor ao amor de mãe. E Ele nos ama de forma incondicional, sacrificial. Ela nos ama de forma incondicional, sacrificial e perseverante. Então, quem tem uma mãe assim, tem uma bênção. Ou seja, algo que você precisa honrar. Por isso, querido, qual a aplicação que a gente pode fazer nesta noite a respeito desses 7 motivos que a gente tem para honrar a nossa mãe? Quero dizer para você, honrar a nossa mãe é mais do que palavras. Eu vejo pai e mãe falando assim, mamãe, eu te amo. Nesse período hoje, quantas palavras você recebeu de eu te amo, mamãe? Os filhos falam, mamãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Feliz dia da mãe, eu te amo, eu te amo. Aí eu pergunto, querido, e qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu cuidado com a sua mãe? Qual tem sido o seu respeito com a sua mãe? Qual tem sido a sua honra com a sua mãe? Então a gente precisa pensar, se você quer honrar a sua mãe, por quê?
você precisa estabelecer, não somente honrar com palavras, mas você precisa honrar com atitude, com cuidado e com respeito. Outra coisa que a gente pode colocar em prática aqui, querido, se ela está viva, ame sua mãe e visite a sua mãe. Ame a sua mãe e visite a sua mãe. Esse negócio só ligar, tem mãe aí sendo consolada aí por ligação de um filho. Não traz consolo não, querido. Isso não traz honra não. O que traz honra é presença. O que traz honra é cuidado. O que traz honra é respeito, é valorizar. Claro, tem uma distância, é diferente. Mas se esforce para estar com a sua mãe. Ok? Ame. Cuide dela. Cuide. E diga obrigado para sua mãe. Quando sua mãe faz alguma coisa a você, filho, você fala obrigado? Para pensar aí agora. Mamãe faz uma comidinha gostosa, você fala assim, obrigado, mamãe. Fala. Sim ou não? Talvez você fale assim, ela não faz mais do que a obrigação dela como mãe fazer comida para mim. Isso é desonra. Mas quando você fala assim, mamãe, comida gostosa, obrigado. Porque a mãe vai fazer uma comida gostosa, porque minha mãe faz. De vez em quando fala, mãe, hoje eu vou fazer a comida, meu filho. Ela tem o prazer de fazer. E eu fico todo feliz quando ela faz essa comida. E a gente precisa aprender a dizer obrigado. Para a mãe que já partiu, não está mais entre você hoje, honre a sua memória. Honre a sua memória com a vida digna que ela te ensinou. Você pode dizer assim, eu estou aqui, minha mãe foi estar no céu. Mas hoje eu vivo aquilo que minha mãe ensinou. Honre isso, querido, para a glória do nome de Jesus. Para os jovens, não espere envelhecer para perceber o valor da sua mãe. Valorize a sua mãe. Tem mãe aí perto aí? Tem filho perto de mãe aqui? Tem aí? Dá uma olhadinha para a mamãe. Dá uma olhadinha aí. Um beijinho da mamãe. Isso aí, ó. Tem aquele filho que deu trabalho, mas a mamãe nunca deixou de amar. Luquinha, dá um beijão aí na mamãe, cara. É isso aí, querido. Honrar. Ok? Para todos nós, reconheço o investimento de amor, de fé que ela fez em você. Você é o que é hoje, querido, independente do esforço que você tem, todo o seu compromisso de estudar, mas reconheça o cuidado da sua mãe. Uma das coisas que às vezes eu chego lá na casa, minha mãe mora em cima, às vezes eu escuto lá barulho, aí eu estou ouvindo que minha mãe está orando para os seus filhos. Às vezes eu estou de madrugada lá, estudando alguma coisa, estou escutando barulho lá em cima, minha mãe está orando. Minha mãe tem orado por mim. Mãe, você tem orado por seu filho. Filho, mãe tem orado por você. Não se esqueça disso, querido. Você vai para o trabalho, você vai para a escola, mamãe ora. Mãe intercede a Deus pela sua vida. Por que não honrar essa mulher? Por que não valorizar essa mulher? Por quê? Você tem honrado a sua mãe? Tem honrado ou não? Concluo a minha palavra aqui, querido. Que Deus abençoe de maneira especial cada mamãe
aqui presente. E que você, filho, aprenda nesta noite por que honrar a sua mãe. Lembrando a você, ela te gerou, ela te acolheu no ventre, ela compartilhou sua própria vida com você, foi ela que te deu a luz, foi Deus que constituiu a autoridade sobre você, a autoridade dela com você. Honre a ela, e honrando ela, você está honrando a Deus. Ela te ensinou, ela te ama um amor semelhante ao amor de Deus. Deixa de cuidar da sua mãe, não. Deixa de honrar a sua mãe, não. Ela quer atitudes, ela quer presença, ela quer respeito. Que Deus abençoe você, filho. Que Deus abençoe você, mamãe. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos fazer um momento de oração. Quero orar por todas as mães. Vem aqui na frente. Quero fazer uma oração pelas mães agora. Logo após nós vamos ouvir nossas crianças homenageando as nossas mães. Todas as mamães. Não, fica aí, pode ficar sentado, pode ficar aí. Já tem tanto fardo que vocês carregam. Só de pé. O pastor vai orar por você. Quero que você apenas coloque a mão no seu coração. Coloca a mão assim no seu coração, ou você coloca a sua mão assim, mamãe. O pastor vai orar por você. Feche os olhos. Você, filho, que estiver perto da mamãe, abraça sua mãe. Fica pertinho dela. Fica bem para você pertinho de sua mãe. Isso. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amoroso, cheio de graça e de amor e de bondade. Pai, nós rogamos a Ti nesta noite, Senhor. Nesse momento, nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Como igreja do Senhor, nós nos reunimos com um coração grato para louvar-Te pela dádiva maravilhosa que são as mães. Pai, a Tua palavra nos ensinou nesta noite honrar a nossa mãe, porque e nós listamos aqui alguns motivos, Senhor, e como filhos precisamos estar honrando a nossa mãe. Obrigado, Senhor, por cada mamãe que está aqui presente. Obrigado, Senhor, pela sua dedicação. Obrigado pelo seu amor incansável. Obrigado, Senhor, pelas orações silenciosas. Obrigado pelo exemplo de fé, de obediência, de confiança que ela tem no Senhor. Pedimos que o Senhor as fortaleça, Senhor, em sua jornada. Que mesmo nas lutas diárias, as nossas mamães se sintam a Tua presença renovando as suas forças, Senhor. Que as mães aqui presentes sejam revestidas de sabedoria do alto, de paz que excede todo entendimento e alegria que não depende das circunstâncias que elas enfrentam no seu dia a dia, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe as mamães que choram, as que lutam sozinhas, as que estão distantes dos seus filhos, as que também aquelas que com lágrima têm entregado os seus filhos ao Senhor. Que todas elas, Senhor, nesta noite venha sentir o Teu consolo, a Tua graça, o Teu abraço nesta noite. Pai, derrama sobre cada mamãe aqui a Tua graça, Senhor, que elas sejam honradas
não somente hoje, mas todos os dias em que ela estiver vivendo nesta terra. Que os seus filhos se levantam e o chama e o reconheça e bem-aventurada. Nós oramos assim por cada mamãe nesta noite e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode tomar o seu assento, mamãe. Com a palavra, Ministério Infantil